Bom dia, povo santo do Senhor Jesus. Vamos então para mais um estudo. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3 ao capítulo 5. E ele começa falando da infidelidade de Judá e de Israel. Que para Deus, adultério é aquele povo estar com outros deuses, servindo a Deus de ouro, de prata, nos altos. Eles deixaram de amparar o pobre, a viúvo, o necessitado. Cada um seguia o seu caminho e criaram um sincretismo religioso entre o culto a Deus e o culto aos ídolos. E agora o profeta Jeremias é levantado, filho de sacerdote, levita, para ir contra os seus pais, irmãos e contra o povo, para pregar o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém e Judá, o reino do sul. Versículo 1, ele fala que eles prostituíram com muitos amantes, mas que Deus quer eles de volta. É interessante a Bíblia, porque Deus fala que vai dar para eles carta de divórcio, embora ama eles. Então o adultério ele quebra a aliança, e esse povo quebrou a aliança com Deus, adulterando com outros deuses. Mas o que eu acho mais incrível é que em vez de Deus repudiar eles para sempre e eternamente, não. Ele fala que vai fazer uma nova aliança com a mesma mulher ou a mesma noiva, Jesus falou que é pela dureza do coração que as pessoas separam. Que antes de separar, o ideal seria perdoar, porque o próprio Deus fez isso também. Em Jeremias 31, você vai ver que ele fala sobre uma nova aliança que ele vai fazer. Porque eles invalidaram a aliança, embora Deus os havia-se desposado. Ou seja, eles tinham um casamento contratado com Deus de Israel. E se prostituíram diante dos outros deuses, e isso rompeu a aliança. Mas Deus procurava, mandava os profetas, mandava as pessoas chamar eles de volta ao arrependimento, para voltar para Ele, para converter de todo o coração a Ele. E é interessante que em Lucas 22:31, Jesus fala para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Assim como aquele povo não tinha se convertido ao Senhor, Pedro também não. E Satanás peneirou Pedro. Por quê? Deus, ele queixa do povo de Judá de não amparar o pobre, a viúvo, o necessitado. Para Pedro, Jesus fala: tu, pois, quando te converteres. Em Hebreus 12:12. Fala a característica do convertido: ele fortalece os joelhos trôpegos e as mãos descaídas. E no livro de Isaías, Deus chama o povo de Judá e de Israel a se converter a ele. Lembrando que o povo de Israel foi levado cativo pelo Império Assírio, e o povo de Judá, Deus fala que um leão viria sobre eles. Quando a gente vê na arqueologia, Nabucodonosor com a cabeça no corpo de leão, é a Babilônia. E Deus fala: convertei-vos a mim. Deus queria que os irmãos amparassem uns aos outros, que o povo de Judá fosse luz no mundo, sal na terra, para implantar a palavra dele em todas as nações, para adorar um único e verdadeiro Deus. Então, no capítulo 3 de Jeremias, Deus fala: vocês estão prostituindo, eu estou mandando recado, volta para mim, se convertam de todo o seu coração. E esse recado é para nós hoje, é para você hoje. Converta ao Senhor, seu Deus, de todo o coração. Abandone o caminho do pecado, abandone a prática da malícia, da malignidade. Tenha um coração puro como de criança. Deus nunca desistiu deles, mas Deus vai corrigir eles. Deus entristeceu com eles. Deus falou com eles: volta para mim. E hoje esse recado é para você e para mim, é para a igreja. Volta para o Senhor Jesus de todo o seu coração. E no verso 8 ele fala: eu dei carta de divórcio. E dar carta de divórcio para alguém, Deus dá, é sair de dentro de você, é sair da sua casa, é sair da igreja. Isso é a carta de divórcio. É a separação, é a falta da presença do Espírito de Deus. E Deus deu carta de divórcio para esse povo. Embora amava esse povo não parava de prostituir. Veja a história de Israel e aprenda com eles. Não abandone o Senhor, não desista do caminho estreito, não ande na prática do pecado. Verso 14 ele fala: convertei-vos.
Ele profetiza a restauração, porque haverá um dia em que eles voltarão para o Senhor, porque Deus vai vir morar dentro deles, dentro de nós. E ele fala que quando isso acontecer, quando o Messias voltar, ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e Judá. E Jerusalém será restaurada. Então, a história dos profetas, ela é um aviso para a igreja, porque o mesmo Deus de Israel é o seu Deus. Fala que todas as nações se congregarão diante do trono do Senhor. Isaías capítulo 2, Zacarias capítulo 14, 16, Zacarias capítulo 8, 21 e diante, as nações subirão até Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele vai restaurar a terra. 1000 anos. Teremos um milênio na terra quando o Senhor Jesus voltar. E já não haverá mais adultério, porque as nações seguirão somente um. Ele, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No verso 15 ele fala: Pai me chamarás. Não vai chamar de o Altíssimo, o Todo-Poderoso, mas vai chamar de Abba, Pai. Quando o Espírito de Deus vem morar dentro de você, você recebe a adoção de filhos. Leia Romanos 8,15. E aí em Isaías ele está falando: eles me chamarão de Pai. Verso 22 ele diz: voltai, ó filhos rebeldes. Volta. Ele está chamando aquele povo idólatra, aquele povo maldizente. E no capítulo 4 ele começa: se voltares. A Bíblia é cheia de se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então Deus, ele nos dá o arbítrio de escolha. E ele está falando aí com Israel: se voltares, se abandonar o pecado, então vocês serão bênção nessa terra. E todas as promessas desse livro, da lei do Senhor, da palavra dele, vão se cumprir na sua vida, na sua família. E o livro de Jeremias, ele levanta o profeta para proclamar o povo, para pregar o juízo, mas também para pregar o arrependimento. Jeremias levanta, exortando, edificando e consolando. Você vai ler o livro do profeta, você vai ver que isso é a verdadeira profecia. É quando a palavra faz essas três coisas. E ali agora, ele conclama o povo a voltar de todo o coração. E no verso 4 ele fala: circuncidai o vosso coração. É interessante que Paulo fala que aquele que é circuncidado é o de coração. A circuncisão deixa descoberto. A circuncisão é a prova da aliança. E Deus fala: não adianta circuncidar e não circuncidar o coração. Você hoje tem que ter o seu coração descoberto diante de Deus. Entregue nas mãos do Senhor o teu coração, a tua vida. A desgraça assolou o povo de Deus, a destruição, o terror. E os únicos que não foram assolados foram os pobres. E aqueles profetas como Jeremias, que tinham um coração voltado para o Senhor. Deus não conseguiu achar uma pessoa que não estivesse corrompida em Jerusalém. Todos estavam corrompidos. A Bíblia fala que no final dos tempos virão tempos difíceis, pois os homens serão arrogantes, jactanciosos, mais amantes de si mesmo do que de Deus. 2 Timóteo 3. Será que Deus, Jesus, quando voltar, ele vai achar fé na terra? Ou todos estarão corrompidos, como na época de Judá e de Israel? Verso 13, ele proclama: eis aí que vem o destruidor. É o Império Babilônico. E vai subir sobre todas as nações. A desobediência, a falta do amor fraternal, o não cuidado com os pobres, as viúvas, os necessitados. O povo de Deus se transformou nisso, num povo pagão, num povo idólatra, num povo adúltero. E agora viria a consequência. No verso 18 ele fala o motivo: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti tudo isso. No verso 22 ele fala: deveras o meu povo está louco. Deus fala do juízo: toda a terra será assolada. Essa era uma profecia da época e também uma profecia para o final dos tempos. No capítulo 5, verso 1 ele fala: vai em Jerusalém. Falou Jeremias: vai para Jerusalém.
Vê se você acha pelo menos um que pratique a justiça, que faça o bem. Olha, como que um povo que viu todos os milagres, que foi tirado do Egito, que viu Deus manifestar o poder no meio deles, agora não há nenhum que pratique a justiça. Fala até os profetas, não passam de vento, são profetas mentirosos que profetizam mentira. Jeremias teve que profetizar contra o seu pai e os seus irmãos levitas, que estavam praticando também o roubo, o furto, o sincretismo religioso. Ele fala que as palavras desses profetas são vento, mas que as palavras de Jeremias, do Senhor, serão fogo. O mal vem do norte, ele falou, fala para esse povo. O norte é a Babilônia, um novo império. Um império terrível que abria a mulher grávida pelo meio. Um império terrível do qual o rei se diz Deus na terra. E termina falando, porque quando eles te perguntar por que não sobreveio todas essas coisas, Deus fala, porque vocês me abandonaram e serviram a outros deuses nessa terra. Sereis cativos, levados cativos para outra terra e servireis a deuses estranhos. Olha só, olha que juízo terrível em cima do povo santo separado que era para ser uma bênção na terra. Jeremias é levantado no meio das nações e Deus fala, coloquei na tua boca a minha palavra e você proferirá palavras que eu te mandar. Ele termina falando, os profetas profetizam falsamente. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal.